Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É sempre uma alegria, um privilégio receber você aqui. Poder dividir esses momentos com você. Levar até você uma reflexão sempre pautada nas Escrituras Sagradas. Perguntas intrigantes que fazem você meditar, refletir. Essa é a ideia do programa. Que você se interesse, busque conhecimento, leia, ouça, pesquise mais, se aprofunde nessas temáticas. Afinal de contas, a Escritura Sagrada é muito clara em nos dizer que o povo padece pela falta do conhecimento. E o que o Vejam Só quer é abrir as portas para você do conhecimento, para que você se interesse pelos assuntos que são tratados aqui. Concorde, discorde, corra atrás de outras fontes e possa realmente formar o seu conhecimento, tá bom? Para você que curte o Vejam Só, curte falar de teologia, quer bater um pouquinho de papo sobre essa temática, eu vou colocar aqui o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá pra gente poder conversar também, @zeca_pereira. Recebo muito carinho da nossa audiência. De vez em quando aparece ali uma pergunta pra gente poder conversar. Sempre tem alguém interagindo com os temas que são propostos aqui. É muito bacana. Agradeço demais o carinho de todo mundo que passa por lá e deixa a sua mensagem. Também, além, é claro, de você sempre encontrar alguma foto, algum vídeo sobre os bastidores aqui do programa. Muito bacana te encontrar por lá. Deixa aqui registrado todo o meu carinho, toda a audiência, o que só prova, né, e comprova a força do Vejam Só. Tá bom? Muito obrigado. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vou apresentar os meus convidados aqui. Na sequência, vou colocar o tema aí que nós vamos conversar na noite de hoje. Um tema muito bacana. Tenho certeza que você vai aprender bastante também. Muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Felipe Rodrigues. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Pastor Felipe, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui essa noite. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Amém. Prazer é todo nosso estar aqui com os irmãos para debater um assunto aí muito especial, né? Deixar a nossa saudação aí ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, pastor da nossa convenção, e a nossa igreja lá no Itaim Paulista, na congregação que nós pastoreamos lá, congregação do Quemeuadas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Boa. Pastor, é padrão aqui a gente começar, e vou pedir pro irmão fazer o mesmo. Passa o endereço da igreja direitinho. Tá. Para quem nos assiste. Pode aproveitar também, pastor. Passa assim os dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Muito bem. A nossa congregação está localizada na Avenida Quemeuadas, 1443, na cidade de Quemeu, São Paulo. E nós temos a Festa da Palavra, que é o culto de doutrina, terça-feira à noite. Nós temos na quinta-feira à noite um culto ali com jovens, um culto público. E no domingo, né, escola bíblica dominical pela manhã. E à noite um grande culto com as famílias, principais atividades aí. Amém, que bênção. Então aí as informações da igreja para você que nos assiste. Nós vamos deixar também, obviamente, o contato do pastor Felipe à sua disposição durante o programa. E lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se passou aí durante a conversa, você não anotou, perdeu, não tem problema. Chega lá no Instagram que tá tudo certinho para você poder acessar também. Aí conhecer, obviamente, um pouquinho melhor da igreja, do ministério, como o irmão já passou aqui as informações. E se você quiser repercutir um pouquinho do assunto que nós vamos tratar, você manda uma mensagem para ele lá também, tá bom? Obrigado, meu irmão, novamente. Muito agradecido. Deus abençoe. E esse é um tema que vai falar bastante com o irmão, né? Vai. A linha pentecostal trabalha mais com essa questão. Bom, nós vamos chegar lá. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe também nessa oportunidade o pastor Javan Ferreira, ministro da Igreja Batista em Bela Vista. Pastor Javan, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, uma alegria recebê-lo, meu irmão. Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui, participar desse programa e ter o carinho especial dessa equipe de produção, que é excelente, né? Liderada pela Angélica aí, são abençoadores. E o programa também tem esse propósito de abençoar, de edificar, tem uma audiência que eu digo sempre que é muito qualificada e interessada, né? Porque se você está ligado no programa, é porque há curiosidade, há interesse, e com certeza a gente espera que ao final você seja acrescentado de conhecimento, sabedoria para sua vida cristã ser uma vida
madura, né? É isso que nós desejamos e Exatamente. Pastor Felipe, é muito bom conhecê-lo, prazer, e sei que você é enriquecido também pelo o conhecimento que o irmão vai compartilhar aqui. Boa. Pois é que você vai dar uma outra ideia dessa questão. Bom, daqui a pouco nós vamos chegar no debate. Vamos com as informações da igreja para a gente começar, pastor Javan, por favor. Olha, eu estou pastoreando lá a Igreja Batista em Bela Vista, na cidade de Osasco, o bairro é Jardim Bela Vista, a Avenida Antônio Carlos C. Costa, 655. Lá temos reuniões dominicais, às 9 da manhã no domingo, escola bíblica dominical, 10 horas da manhã o nosso culto da família e à noite temos o grande culto, né, de celebração da vida com Deus, da fé, da palavra, aberto a todos, né, pregando o poder do Evangelho. E agradeço muito o carinho da igreja e o meu abraço vai a todos os cristãos, né, os assembleanos por quem a gente nutre um ótimo carinho, relacionamento. E Zeca, me permite dar um abraço aos paraibanos que estão sempre atentos, né, ao programa, vejam só, a turma lá da Primeira Igreja Batista em Campina Grande, na Paraíba, onde tenho família, e todo o povo de Deus, né, que a ideia desse programa, que eu amo estar aqui, é porque a proposta é abençoar. Que o povo de Deus tenha uma fé realmente pautada na palavra e não se deixe levar pelos muitos ventos de doutrinas, né, que distanciam o povo da fé bíblica, né? Então, para mim é bênção e eu espero que você não provoque muito, né? Mas a alegria é nossa de receber. Inclusive, ia ser bom, né? A gente podia pensar assim no esquema de um Vejam Só itinerante, né? Viajar ao Brasil, imagina, lá na Paraíba, lá, que legal. E com certeza você vai ser muito recebido, porque o Paraibano é hospitaleiro. João Pessoa, você conhece? Conheço. Então, não preciso falar nada, né? O que eu ia falar é isso, o problema é que nós vamos ficar sempre no Nordeste, né? Terra maravilhosa, não vamos querer sair de lá, itinerante no Nordeste. Que é terra boa demais e aquele calorzinho que a gente gosta mais, né? Muito bom, muito bom. Em São Paulo, quando esfria, é uma coisa triste. Era ruim demais. Bom, nós vamos deixar os contatos do pastor Javan também à sua disposição, tá bom? Durante o programa, e lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai ter acesso aos contatos do irmão também, tá bom? Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Vou fazer a pergunta para você que nos assiste, vou fazer aqui para os meus convidados também. Você sonha toda noite? Pastor Felipe, o irmão sonha toda noite? Lembra? Ou, melhor do que sonha. Lembra dos sonhos? Todo dia lembra? Olha, vamos lá. Também esqueci de deixar um abraço para uma pessoa especial, que é meu pastor setorial, o pastor Paulo Moraes. Um abraço para o pastor. Agora vamos para a pergunta. Não sonho toda noite e nem sempre lembro também. Lembra do sonho. Eu também, dificilmente eu lembro do sonho. Mas, pastor Javan, o irmão é da área médica que vai poder nos ajudar. Porque eu já ouvi que a gente sonha toda noite. Sempre sonha. É verdade isso? É verdade. A atividade onírica, né, ela tem a ver com o nosso estado, né, de relaxamento. O sono, né, se divide em várias fases. É uma atividade cerebral, né, que tem os seus picos e, obviamente, naquela parte última da aceleração, vem os sonhos que nós lembramos, mas não necessariamente. Nem todo sonho realmente você vai lembrar. Isso não quer dizer que você não tenha sonhado, né? Mas nós sonhamos sempre, né? Porque o sonho tem a ver com o reservatório de memórias nossa. A gente, se você olhar não é a situação, mas se você olhar um animal dormindo, ele tem alguns reflexos, algumas reações, né? tal, né? Que não deixa de ser uma espécie de sonho, né? Ou algum mecanismo ativando a sua memória, né? Porque se há inteligência, há uma reserva mental que pode responder como atividade onírica. E eu fui atrás disso porque eu sou péssimo com essa questão. Nunca lembro do sonho. Então, na minha visão, eu nunca sonhava, mas daí fui e realmente observei que, cientificamente falando, a gente sempre sonha. E por que eu fiz essa pergunta para iniciar? Porque esse é o tema do programa. E o que a gente quer saber é como que nós vamos identificar um sonho que é de Deus ou não. E, obviamente, dentro dessa pergunta já tem uma outra, porque muitas vezes nós vamos sonhar com coisas que fazem parte do nosso imaginário, do
do nosso inconsciente, do nosso desejo que nem sempre é totalmente santo. Bom, nós vamos entender tudo isso daqui. E obviamente que essa pergunta nasce porque a Bíblia relata diversos sonhos. Deus agindo muito através de sonhos, falando com homens, com mulheres, com reis. Ou seja, tudo indica que é uma ferramenta importante na mão de Deus. Mas como é que nós vamos identificar isso? E nós vamos começar com a resposta dos meus convidados à pergunta tema. Na sequência, nós vamos abrir a oportunidade para você participar também, tá bom? Pastor Felipe, nesse bloco eu vou começar com o irmão. Amém. Como saber se um sonho é de Deus ou não? Vamos lá, durante aqui esse debate tão proveitoso, né? Eu vou trazer aqui algumas informações no sentido dos critérios para que a gente saiba se esse sonho ele tem uma interferência de Deus ou não. Então, de forma sistemática, nós vamos dividir e vamos mostrar para todos nós aqui e aqueles que estão nos assistindo quais são os critérios para que eles saibam quando Deus interferiu no seu sonho. Tem alguns critérios. Tem alguns critérios para entender quando Deus interferiu no sonho. Mandou alguma mensagem através do sonho. Vou trazer pelo menos 4 critérios aqui. Boa. Só para a gente entender ainda, é uma ferramenta que Deus usa ativamente hoje ainda, pastor? Durante a entrevista a gente vai ver, mas o Senhor Deus ele tem pelo menos 3 formas de falar com o ser humano. É uma tríplice linguagem, né? Pela palavra, por visões e por sonho. Então, de alguma forma, ele vai tentar chegar na pessoa. Então, o sonho é uma dessas formas aí. Não sei se a gente vai conseguir abordar isso, se é até uma temática que cabe nesse momento, mas recentemente, aqui no Vejam Só mesmo, se eu não estou enganado, foi o pessoal da Portas Abertas, da Missão Portas Abertas, que falou aqui, de muitos relatos de muçulmanos se convertendo através dos sonhos. Não tinha missionário na região, não tinha nada, mas eles sonhavam e no sonho mandava ir até alguém, e esse alguém pregava e resolvia tudo, e usando muito essa questão dos sonhos. Se eu não me engano, foi meados do ano passado, assim, no final do ano passado, que a gente fez essa entrevista aqui no Vejam Só, muito bacana, aliás, muito bacana. Vamos lá, pastor Javan, como saber se o sonho é de Deus ou se é da nossa própria cabeça? A própria cabeça é que é o problema, né? Porque nós, como você, de certa forma, já pôs a bola na marca do pênalti, aí nós temos as nossas crenças. Nós temos um pano de fundo, um caldo cultural que nos formou. E nós vamos reagir mentalmente em função disso. E a nossa mente é fabulosa, ela é fantasiosa, ela é criativa, ela quer atender os nossos desejos, bem como ela quer fugir dos nossos recalques, né, daquilo que nos causa dor, medo. É tanto, não sei você, mas creio que sim, né, é comum. Quando você tem um sonho ruim, que chamamos de pesadelo, você tem um esforço que você, de alguma forma, até vai lembrar que se esforçou para tentar acordar e a coisa não dá ruim. Sim. Né? Como também, quando é um sonho agradável, acabou esse sonho, né? Você tenta dormir de novo para ver se começa de onde parou, né? E isso é um desenvolvimento que tem a ver com a criação do próprio Deus. Deus nos fez assim, né? E não deixa de ser, até do ponto de vista psicológico, psicanalítico, é um escape, né? Um escape para situações que nós não digerimos, podemos dizer assim, no dia a dia, na realidade concreta, e quando vamos dormir, temos toda essa descarga mental. Mas é muito bom ter em mente que é um escape, é um mecanismo que Deus que nos fez, né? Foi Ele que nos fez com essa capacidade, e Deus pode usar todas as formas para atingir a nossa alma. A gente só tem que ter cuidado, né? Porque a gente tem a tendência de valorizar mais a forma do que o conteúdo, ou do que a forma como uma estratégia que está sob o controle de Deus para atender um propósito maior de Deus, que não é o nosso, né, o nosso. E na cultura religiosa, e aí não só evangélica, etc., se usa muito sonho misticamente,
fazendo com que todo sonho a gente queira dar um sentido. E, usando a própria palavra mesmo, o sábio Salomão em Eclesiastes vai dizer que os sonhos vêm das nossas muitas preocupações. A psicanálise também concorda, né, que a gente tem os sonhos que são restos do dia. Dias agitados, angustiantes, corridos, tensos, tal, e o cérebro até passar pelo processo, né, de todas as fases, chegar ao REM, que realmente é aquele momento de volta à aceleração dos olhos, mas o corpo ainda está com a atividade controlada, e você começa a sonhar. E vem toda essa reação que tem a ver com os restos do dia, tem a ver com os nossos conteúdos de formação desde a infância, né? Há todo um mecanismo ali que é mexido e vai criar associações. Por isso que alguns sonhos não vão ter explicação alguma, sentido algum, até os profissionais de repente estão assistindo na área terapêutica sabem disso, que é necessário todo um trabalhar para ver a história da pessoa e assim podemos fazer associações com sonhos que são recorrentes e podemos dizer até que são meio temáticos, vamos dizer, por que está aparecendo tanto aqui, né? Mas do ponto de vista espiritual, a gente tem que fazer separação, porque se a gente crê que já há uma revelação que nos foi dada, e diferente do Antigo Testamento, né, que a gente tem que separar as coisas, né, a questão da revelação progressiva, da revelação do já realizado e do a realizar, que Deus usa circunstâncias para reforçar aquilo que Ele já nos deu, nos dando entendimento para a prática da sua palavra, né? E muito se atrapalha quem quer usar, dá sentido a todos os sonhos. Eu sempre lembro de uma situação, Zeca, em termos de dar significado a algo que eu misticamente fiquei dependente. Tinha um amigo da infância que a família inteira jogava no jogo do bicho, né? E aí, a pessoa que joga no jogo do bicho vê bicho em tudo, né? E, de repente, ele olha lá para uma nuvem. Eu lembro dessa cena lá na calçada da nossa casa. Ele olha para uma nuvem assim e diz: já vão, e temos mais uns 4, vamos fazer um bolão, né? Eu não costumava entrar nessas coisas, né? Senão, se alguém soubesse em casa, né, a mãe evangélica ia ensinar o caminho direitinho, mas, resumo, não, olha, está vendo aquela nuvem ali? Aquela nuvem é um elefante. Vamos jogar no elefante? Vamos fazer um bolão aqui, a gente vai ganhar. Estou sentindo que é um elefante. E também com os sonhos acontece a mesma coisa. A pessoa que acha que o sonho é uma fala de Deus, é uma fala mística, uma fala esotérica, ele vai querer dar sentido a todo sonho dele, como também de outros. Dos outros. Boa. Deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Eu quero saber a sua opinião. A pergunta que a gente colocou lá no nosso Instagram, ela é bem polêmica, porque talvez seja um extremo da grande problemática da utilização dos sonhos, assim, quando a gente fala de revelação de Deus. É só você acessar lá o @programa Vejam Só que você localiza. A pergunta é a seguinte, ó: você acredita que Deus usa sonhos para revelar doutrinas para a igreja? E por quê? Porque, via de regra, as seitas, principalmente, né, elas são baseadas em sonhos e em revelações de algum líder ou alguém, né, que tem algum nível eclesiástico superior, que foi Deus falando com aquela pessoa, via de regra por sonhos ou alguma revelação diferente, tá bom? Então, as opções são, ó, sim, Deus usa esses sonhos para trazer doutrina para a igreja, ou não usa para fazer esse tipo de... não utiliza para esse tipo de ferramenta, tá bom? Então, vá lá, vote. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha. Olha, eu acho que usa por conta disso, não usa por conta daquilo outro. Dê lá a sua observação também, tá bom? Para a gente poder conversar aqui e colocar as suas opiniões e observações também durante o programa, tá bom? Pastor Felipe, o irmão falou que ia detalhar aí 4 pontos aí sobre essa questão dos sonhos. Vou pedir para o irmão fazer, então, para já colocar aí direitinho aqui para a gente o caminho que o irmão quer trilhar aqui na nossa conversa. E depois a gente vai fazendo algumas outras perguntas, até para o pastor Javan também poder tecer as observações, já que, pelo que eu entendi da fala dele, ele não acredita nessa manifestação. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, Eclesiastes 5, versículo de número 3,
que é o texto que o nosso companheiro citou, vai mostrar sobre as muitas ocupações, né? Então você se ocupa, tem as imagens que ele pode até nos ajudar depois, falar sobre imagem, imaginação, né? E aquelas coisas, elas ficam gravadas e você pode ter um sonho com aquilo. E a palavra de Deus é tão extraordinária que já cita que de tanta ocupação você pode ter sonhos. Só que o problema aqui hoje não é se tem sonho de Deus ou não. É saber quando é de Deus e quando é comum ou até maligno, né? Então, quando nós lemos em 1 Coríntios 12, 10, vai falar sobre dons espirituais ali. E todos nós sabemos que os dons espirituais é dado por Deus para aqueles que pedem. Os dons ministeriais de Efésios 4 e 11 é para aqueles que ele quer. E o fruto do Espírito é gerado a partir do momento que nós nascemos de novo. E aí vai começar a gerar um amor que vai desencadear nos outros de Gálatas 5 e 22. Então, se o dom espiritual é dado para quem pede, um deles daquela lista de 1 Coríntios 12 é o dom de discernimento de espírito. E esse discernimento está presente desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver que quando Salomão ele foi assumir o reinado, ele podia ter pedido tantas outras coisas. Quando nós fazemos uma leitura em 1 Reis 3, versículo do 7 ao 10, o pedido de Salomão é para que ele saiba entrar, para que ele saiba sair, para que ele tenha sabedoria e discernimento. Então, discernimento é dividir as coisas. Então, eu venho por essa linha que tem sonhos de imagem que você viu, das ocupações do dia, como o nosso pastor trouxe aí de uma maneira extraordinária, científica, porém eu preciso ter o dom do discernimento para conseguir entender quando é Deus e quando não é, né? E posso continuar um pouquinho? Pode, claro. Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui, né? E, assim, nós precisamos acreditar nos sonhos por pelo menos 2 motivos, né? O primeiro motivo é que o nosso Deus, ele é imanente. Imanente. Então, ele é transcendente, mas ele também é imanente. Então, ele está perto. Ele está perto. Então, eu preciso acreditar que ele interfere, sim. Eu não posso ter um pensamento existencialista, que eu fui colocado aqui, e aquele que me colocou aqui não interfere no direcionamento, nas escolhas, nas situações. Ele interfere, sim. E uma das formas de interferir é o sonho, não é? Então, o primeiro motivo, lá em Números 12, versículos 6 a 8, vai dizer que algumas formas de Deus falar é através do sonho. E Deus vai dizer, ó, eu falo com Moisés face a face, mas com alguns eu falo por sonho. E o segundo motivo que eu preciso acreditar, ainda não são os critérios, é só os motivos que a gente precisa acreditar que Deus interfere, é de Joel 2:28. Ele promete que no derramamento do Espírito Santo até os velhos teriam sonho. Mas será que os velhos já não tinham sonho antes? Por que ele está evidenciando que alguém vai ter sonho? Porque ele pode interferir, sim, né, nos sonhos. Então, baseado nisso, eu caminho por essa linha de que Deus interfere, sim, só que tomando cuidado com os extremos, igual o pastor falou, não criar doutrina com experiência. Experiência é testemunho, não é doutrina. A doutrina está na palavra de Deus, né? E um dos critérios é esse que a gente vai falar daqui a pouco, quando o senhor der a oportunidade. Isso, a gente vai voltar, pastor Felipe, mas até antes de passar a palavra para o pastor Javon, que eu quero ouvi-lo também sobre esses pontos que o irmão colocou. O que a gente vê muitas vezes é alguém sonhando para a vida de outrem. Então, pastor Felipe, eu tive um sonho aqui que é o irmão vai ser levantado ao ministério. Eu tive um sonho que o irmão vai fazer alguma coisa. Não, eu tive um sonho porque o irmão... Dessa forma, o irmão acredita que Deus usa também? Ou é um sonho individual? Porque o que eu vejo é que às vezes muita gente defende é o seguinte: o sonho é Deus falando comigo. Certo. Não é só para mim, aquilo lá não tem que... Não é porque Deus falou comigo que eu tenho que orar no monte que eu tenho que levar o Felipe pro monte, porque ele falou só comigo. O irmão acha nessa prática
para outro também ou só para o indivíduo? Não, para outro também. Por exemplo, Tá. o Nabucodonosor teve um sonho, ele mesmo esqueceu do sonho, e o Daniel fez ele lembrar o sonho e ainda deu a interpretação do sonho. Porém, até um dos tópicos aqui, um dos critérios é não ferir a doutrina bíblica. Tá. Né? Um sonho que fere a doutrina bíblica não é um sonho de Deus. Tá, se eu falar para você que eu sonho que você vai casar com uma mulher que já é casada... Você tá entendendo? Ou então o pastor, vamos dizer assim, tem os seus critérios porque ele não está consagrando aquela pessoa. E alguém tem um sonho e fala, tive um sonho com você. Esse negócio é coisa do homem. Ele está segurando o seu chamado. Deus não vai fazer isso nunca. Porque o nosso Deus, ele é organizado. Nosso Deus trabalha com essa, vamos dizer, com uma hierarquia. Sim. Né? E ele nunca vai quebrar um princípio ministerial da Bíblia. Lá no Apocalipse, antes do apóstolo João ver Jesus, quando a Bíblia diz, e virei para ver quem falava comigo, ele viu 7 castiçais. Ou seja, você vai ver a igreja, depois você vai ver o Cristo. Ou seja, Cristo respeita muito isso, a organização, o teste que aquele líder está fazendo. Então ele não vai aparecer num sonho e dizer, o homem está errado. Entendi. Faz todo sentido, aliás. E aí, pastor Javan, como é que o irmão entende essas questões também? Eu queria até já lançar aí uma pontuação para o irmão também, porque eu até falei aqui do casamento, a gente vê muito esse tipo de sonho dentro das igrejas, né? De relacionamento, né? Mas daí não é uma confirmação até do nosso coração, né? Aí Deus falou que eu vou casar com aquela moça. Mas né, falou só comigo, né? Com a moça não falou. Aí fica meio difícil. Eu tenho uns meninos aqui, uns estagiários que trabalham aqui na produção do Vejam Só, que tem esses sonhos aí. Deus tá falando comigo, eu vou casar com aquela irmãzinha da igreja. Olha lá, tá até dando risada já. Mas falou só com ele, só. Para ela, Deus não disse nada. Zeca, nós cremos, né? Nós, como eu não me refiro, nós, de confissão de fé batista, cremos em toda a operação de Deus, no sobrenatural, no poder do Espírito Santo, nos dons, e não discordando, mas a gente só tem uma perspectiva diferente em termos dos dons, porque entendemos que todos os dons, não importa em que direção se vá, está nas mãos do Espírito Santo, e Ele quem distribui segundo a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele entende ser necessidade da igreja, porque é para a edificação da igreja, não é para a autorrecreação de nenhum indivíduo, né? O foco é a edificação da igreja, no plano maior, que a igreja tem como missão de levar a salvação à humanidade, vivendo o ser igreja, né? E frutificando aquilo que realmente interessa a Deus, que é o fruto do Espírito, que é a santidade, é caráter de Cristo, né? Mas na fala do pastor Filipe, uma fala bem precisa e interessante, a gente não pode misturar as coisas, eu insisto, a forma, a essência que usa a forma do sonho, como usaria qualquer outra forma. Né? Deus, ele não fala apenas por sonho, por visões, né? Ele pode usar o pastor Filipe no aconselhamento, né? O irmão Zeca pode usar um estranho, né? Para dizer, olha, eu sonhei com tal coisa, assim, e o servo de Deus entender que aquilo foi uma palavra de Deus e ter sido uma palavra de Deus, e ele ir lá e ganhar a guerra e vencer. Tá? Deus pode usar quem ele quiser, pode usar até a mula, sim, né? sim. Para falar, mas tudo com o pano de fundo de um propósito maior que Deus não vai, como foi dito, contrariar. O problema aí na brincadeira, mas falando sério, né, é que muitas vezes na igreja, certa vez eu conversava com alguém interessante, né? A Bíblia diz que Deus condena a adivinhação. Ora, se Deus condena a adivinhação, é toda e qualquer adivinhação que atende a um propósito pessoal e que está nas mãos do profeta. E lá em Jeremias é dito, né? Olha, cuidado com os que dizem que sonham e usando esse sonho como uma revelação profética para falar, e que não é Deus falando, mas a pessoa usa.
E você vai encontrar uma pessoa sem Deus dizendo, olha, eu senti, eu acho, eu penso que você daria certo com fulano. Ela vai ter sua esposa e joga essa palavra, né? A pessoa, usando o popular, recebe ou não, é problema dela, de acordo com a conveniência dela. Isso não tem a ver com Deus. Só no contexto religioso da igreja, para ter poder e autoridade, aí atribui-se a autoria a Deus. Olha, Deus me falou que o pastor Felipe deve ser o coordenador do ministério, porque ele tem todo um potencial, tal. E se o pastor Felipe não for homem de Deus, centrado na humildade, etc., e não estiver nem pensando isso, né? Ele vai se encher de vaidade, e aquele sonho daquela pessoa que quer agradá-lo, bajulá-lo, é um instrumento do maligno para levá-lo a um descaminho até de rebeldia ou coisa parecida. Isso é fato, acontece em muitas situações, né? Então, a questão é que Deus, ele não é refém de nenhum método. Ele é o soberano. E quando diz que os velhos sonharão, os jovens sonharão, está dizendo que Deus vai mostrar, né, a sua vontade, a sua palavra, a sua promessa, as suas profecias, etc. E esses sonhadores, né, serão instrumentos dessa revelação que deve ser publicada, porque a profecia não é para ser escondida, e a profecia não é do profeta. Ele recebe um mandado de Deus, e o recebe numa visão consciente. Deus age e aparece, né, como na transfiguração que Jesus vai ensinar, né, a Pedro, lá, Tiago, João, de, olha, eu sou maior do que a lei, os profetas, e cumpro ambas. Isso é uma visão. Estamos conscientes de Deus, um anjo do Senhor, e aí por diante, como Deus quis assim fazer. Mas ele tem as diversas ferramentas que ele pode usar, mas ele nunca vai contrariar, né, aquilo que ele se propôs quando o próprio Espírito diz. O Pedro fala com clareza, né, que a revelação, se referindo à palavra que está sendo revelada e formada, é pelo mover do Espírito Santo, não é por homens. Então, a palavra é suficiente, viva e eficaz, que não precisa de arremedos humanos, né? Deus pode lhe tocar, pode lhe alertar, um filho que está em pecado, um irmão para se levar um alerta, mas não para bancar o terror e o medo. A que propósito atende alguém dizer, eu tive uma revelação que amanhã você vai ter um acidente de carro. Opa, como eu diria, está repreendido em nome de Jesus, né, pastor? Né? Esse tipo de palavra. Mas a pessoa recebe e mente fraca, e isso eu já ouvi acontecer de uma pessoa que foi evangelizada por uma determinada religião que para a gente é mais seita do que evangélica, que a pessoa disse, se você não vier para a nossa igreja aqui e tal, Deus está me dizendo que você vai ser atropelada. Essa mulher recebeu, infelizmente, essa palavra maldita, que não tinha poder em si mesma, se ela não tivesse aceitado. Sim. E ficou presa com medo. Quando ia atravessar uma rua, pastor Felipe, ela tremia. A família incrédula passou a odiar evangélicos, né? Até que, num outro momento, Deus usou outra pessoa para evangelizá-la, mostrar o amor de Deus e etc. E ela foi tocada pelo Espírito do Senhor, convencida, e se converteu, né? Quer dizer, uma pessoa usou de um falso poder e autoridade, que aí é neurolinguística, é sugestionamento, que é muito comum dentro da igreja, e com o sonho isso não é diferente. O sonho é uma ferramenta que está presente em todos os universos, em todas as religiões, e para a pessoa colocar um conteúdo que não é de Deus, 2 segundos, é só a satisfação da sua vontade. Sim. Então não é lei que o crente tem que sonhar para Deus falar. Deus pode, inclusive, falar por sonhos, mas não necessariamente. E quando falar, será o Deus da palavra, confirmando a palavra, nada além da palavra, sim, porque a palavra já foi revelada, não é suficiente. Pastor Felipe, dois pontos me chamaram a atenção na fala do pastor Javan, que eu vou pedir para o irmão comentar, e aí, obviamente, se quiser já ir explorando os pontos que o irmão separou também na fala, pode ficar à vontade aqui. O pastor Javan falou que na visão dele, não tem mais ninguém de posse desse dom do sonhar, né, ou de receber esses sonhos, e do uso que Deus faz disso, que, pelo que eu entendi, seria um uso específico para o avanço do evangelho e progresso da igreja. Não necessariamente preocupado com esses pormenores de que quem vai casar com quem, ou quem vai trabalhar onde, assim, não seria uma preocupação do uso de Deus desses sonhos. Entendi corretamente?
Vamos tentar ser mais claro. Deus, ele pode usar todas as formas. Não perde de vista aquilo que deve orientar a nossa vida, que é a doutrina bíblica. Não para formar doutrina e também para questões pessoais que vira mais uma adivinhação, né? Pronto. Que atende quem quer ouvir, do que realmente Deus quer direcionar a vida das pessoas. É isso, né? Entendi certinho. É exatamente. Isso mesmo. Vamos lá, pastor Felipe. Então, vamos lá. O nosso Deus, vou falar mais uma vez, ele é muito longânimo, imanente, presente. Estar no nosso meio é diferente da gente. Eu aparento assim, essa cara um pouquinho de novinho, mas eu já trabalho com gente há muito tempo. Eu dirigi a primeira congregação, eu tinha 18 anos de idade, era uma subcongregação, estava solteiro ainda. E dali eu não parei mais. Então, Deus é diferente das pessoas. Já teve situação de eu querer desistir de uma pessoa. Eu já tentei ensinar, já querer instruir, já quis. Se a pessoa não quer, eu vou deixar. Deus é diferente. Uhum. Então a gente ensina todo dia. Lê a palavra, medita nela e tal. É todo mundo que lê? Essa pergunta é fácil. Quase ninguém lê. Quase ninguém. Aí Deus é diferente do pastor Felipe. Deus é diferente da gente. Ele vai criando meios para revelar a vontade dele para aquela pessoa, pela sua infinita misericórdia e graça, para alcançar a pessoa de todas as maneiras. Então ele deixou a palavra, a pessoa não se aproxima muito, não tem tempo, está atarefada, ela vai num culto, aí tem alguém falando, se não é alguém falando, é um louvor, se não é um louvor, é uma visão, se não é uma visão, é um sonho, de alguma forma, essa é a minha linha, de alguma forma ele vai alcançar a pessoa. Agora, vamos para os critérios? Vamos para os critérios. Você que está assistindo a gente aí, que já sonhou, tem dúvida, sonhei, quero saber se é de Deus. Primeiro critério, o sonho nunca pode ir contra a palavra de Deus. Aí eu coloquei um sonho aqui, que foi o de Mateus 1, 19 e 20, o sonho de José. Deus disse para ele assim no sonho, você vai casar mesmo com a Maria, não vai deixar ela em secreto, porque o que está nela é do Espírito Santo. Olha o padrão do sonho. Ela está grávida, mas não é de outro. Ela não adulterou, ela não fez nada de errado. Mas pode tomar ela como sua esposa. Aí a explicação, porque é do Espírito Santo. Deus não quer aparecer para José se ela tivesse tido um caso e dizer, vai lá. Você está entendendo o padrão? Mais ou menos o padrão? Sim. Padrão bíblico. O que está nela é do Espírito Santo. Sei que o senhor está lembrando aí de Oséias, né? Mas eu ia falar. A revelação já veio. O segundo ponto é o sonho do José no Egito. É o segundo critério. O primeiro critério, não pode ir contra a palavra. Segundo, você saber que Deus está falando com você, ele vai se utilizar de coisas do seu cotidiano. Certo? Por exemplo, lá em Gênesis 37, versículo 4 ao 7, vai dizer lá que no sonho de José, os molhos, os feixes de José, dos que estavam em redor, ficavam prostrados diante do dele que estava no meio. Os molhos eram algo que ele estava acostumado a trabalhar. Sim. Ou seja, Deus ele vai se revelar de acordo com aquilo que você está acostumado. Então alguém está lá na fazenda, aí ele toma conta de gado. Quando Deus for falar com ele no sonho, pode ter certeza que vai mostrar gado. Você pode ver que Jeremias não foi sonho, mas ele falou da vara de amendoeira. Sim. O que tinha Anatote? Diversas varas de amendoeira. O lugar da amendoeira era em Anatote. Então Deus ele vai se revelar de acordo com a nossa realidade. É um dos critérios, certo? Um outro critério também que eu coloquei aqui, rapidinho, já para passar para o nosso irmão mais uma vez, o sonho de Deus, o sonho vindo da parte de Deus, jamais vai ferir a soberania de Deus, como colocando o diabo em cima, Deus embaixo, o homem em cima, Deus embaixo, o anjo em cima, Deus embaixo, não. E eu coloquei o exemplo do sonho de Jacó. Gênesis 28, versículo 10, 11, 12, 13, tem uma escada, né? Os anjos de Deus sobem e descem por ela, mas quem está no topo é o Senhor.
Então esse negócio é que eu tive um sonho com você, que aí tinha uma obra e um feitiço, e só fala só da obra do feitiço, do maligno, de Satanás. Cadê Deus? Então, para você saber que é um sonho de Deus, ele vai estar sempre soberano no sonho. Pode até ter mal, uma perseguição, mas sempre um Deus dando livramento, um Deus soberano, um Deus... Porque se Deus não perde, ele não pode perder. Ele é extraordinário, soberano. No sonho ele vai perder. Ele não vai perder. Então eu sirvo a um Deus do topo. Sim. Eu sirvo a um Deus do topo da escada de Jacó. Então você vê, o primeiro critério, Bíblia. O segundo critério, coisas do seu cotidiano. Deus vai se revelar. Ah, eu sonhei que eu estava morrendo afogado. Peraí, será que ele não mora numa rua que tem enchente? A rua da nossa igreja enche. Se uma pessoa, porventura, ele está ali, aí um dia ele tem um sonho com se afogando, e um livramento, aí você pode dizer, não, é porque a rua dele enche. Mas não quer dizer que é só porque a rua dele enche. Se Deus está querendo trazer um livramento para ele. Vocês estão entendendo, né? Sim. Deus falando de acordo com o nosso cotidiano também. O nosso Deus é assim. E em último lugar, o sonho vindo da parte de Deus sempre vai ter uma saída. É como a gente ensina até na homilética, né? Na arte de pregar, você nunca pode deixar a igreja encurralada. Você vai apresentar a introdução, pode ter uns desdobramentos ali no meio, mas no final você tem que dar uma saída, né? Então no sonho sempre vai ter uma saída. Eu coloquei Daniel 2, 28 e também o 44, no sonho de Nabucodonosor. Quando Daniel começa a interpretar o sonho, ele coloca a cabeça de ouro, a parte de prata, tá? E ele vem trazendo o que o Nabucodonosor sonhou. No versículo 44 ele fala, porém, depois dos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será abalado. O que o sonho estava querendo dizer? Olha, os impérios desse mundo começam como ouro e vai terminar como barro. Eles começam cabeça e vai terminar como pé. Eles começam em cima, mas vão terminar embaixo. Mas se você fizer parte do reino de Deus, depois desses reinos, haverá um reino que nunca será abalado. Olha a revelação, no sonho, uma saída, uma solução, uma esperança, até escatológica. Então, esses 4 princípios aí, que é o caminho que a gente trilha. Tem mais, né? Mas eu acho que dá para as pessoas que sonharem ter, né? Bíblia, cotidiano, o dia a dia dele, a saída, daí por diante. Boa. E aí, pastor Javan? Parabéns, pastor, pela ordenação didática do sonho, né? É interessante pensar a você que realmente busca sabedoria, como o pastor bem lembrou, né? Quando Deus deu a oportunidade de Salomão responder um desejo do coração, um sonho, e ele preferiu a sabedoria e Deus o fez sábio mesmo, né? Ele foi conhecido como o mais sábio dos homens e isso impactou a outros. E, na verdade, o Deus de Salomão foi glorificado, que é esse sempre o propósito, nunca o homem, nunca o sonhador, mas aquele que usou o sonho para revelar a sua vontade, porque o sonho não é o importante, é isso que a gente tem que ter em mente. Né? Porque senão vai ter gente querendo sonhar, o sonho não é importante. O importante é o conteúdo do sonho a que propósito atende. E Deus, brincando com um amigo, um colega pentecostal, né, tem uns bons relacionamentos nessa área, e dizia, olha, rapaz, na verdade Deus não é Deus de mistério. Deus é Deus de revelação, de clareza. Deus não é Deus de confusão. Por isso, Ele nos deu a palavra pelo Espírito e o Espírito nos ajuda no entendimento. Jesus disse para os seus, né? Olha, o Espírito vai vir e vai fazer vocês se lembrarem de tudo que vocês aprenderam de mim. Então, lembra que vocês aprenderam de mim? Se por acaso esqueceu, né? Deus é benigno, é benevolente, é generoso. Vou fazer lembrar para você se guiar pela palavra. Então, Deus, Ele pode usar o sonho? Sim, pode. Mas o pastor bem disse, né? A palavra é o pano de fundo. Por isso que não há mais doutrina a se fabricar
respondendo à pergunta do programa, não. Nenhum sonho tem autoridade, seja de quem for. Eu me atreveria a usar as palavras de Paulo, fazendo delas as minhas, quando Paulo diz aos irmãos da Galácia, diz, olha, é o seguinte, se um de nós, ou um anjo do céu, trazer para vocês outro evangelho, é anátema. Repreende que isso não é de Deus. É bonito, parece piedade, parece espiritual, mas foca, acredita no evangelho conforme a gente já ensinou e guia a vida de vocês por isso. E no demais o Senhor vai orientando, vai ajudando no entendimento, vai alertando, não vai ter mais novidade alguma, porque a palavra que está sendo dada é suficiente, o povo tem que acreditar nisso. E o sonho, como o pastor Felipe colocou, e aí nós concordamos, nós só podemos mudar de linguagem, né? Na verdade, Deus ele nos conhece melhor do que nós próprios. Verdade. E Deus é o maior contextualizador da sua própria palavra. Jesus usou de parábolas. O sonho é uma metáfora, é uma alegoria. Uma figura. É uma figura. O sonho é uma realidade criada virtualmente, que para a gente entender, ele vai pegar os elementos do nosso cotidiano, só que a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode querer dizer que é de Deus, e não é. Aquilo que não é de Deus, até sonhando coisas que é o nosso conteúdo religioso, que tem a ver com o nosso dia a dia de fé. Então, pastor Javão, mas o irmão vai poder colaborar mais nesse sentido, depois eu vou fazer uma outra pergunta aqui para o pastor Felipe. Isso não vai ser uma construção nossa, contaminada pelo nosso subconsciente, que, apesar da conversão, ainda é pecador. Então, meus sonhos, meus desejos... O Paulo fala isso lá em Romanos. Que o que eu quero, eu não vou fazer o bem, vou fazer o mal. Como é que eu vou pautar um sonho? Porque se a resposta já está na Bíblia, eu fico com a impressão que esse sonho é só uma válvula de escape. Eu quero fazer uma coisa, mas a Bíblia fala que não pode. Então eu vou sonhar aqui, aí Deus falou que pode, aí vai. Mas essa é a questão. O problema é que, infelizmente, as religiões, e aqui não vou me reportar a igreja A, B, C ou D, têm se organizado para pegar o ser humano na sua vulnerabilidade e tentar lhe satisfazer, né? Ele dá a resposta que quer. E aí o ser humano ele é místico, ele é sensorial, e tudo aquilo que tem um ar de sobrenatural, de espiritualidade, ele vai querer usar isso porque isso de alguma forma lhe dá o poder. Eu gosto muito da doutrina, e não é o caso aqui, universal do crente, o sacerdócio universal do crente, né? Ou seja, eu sempre trabalho essa ideia pela Bíblia com os discípulos que a gente tem a oportunidade de orientar pela palavra. Olha, Deus quer que você tome a sua cruz e siga-o, né? É a maturidade da fé. Você não precisa do pastor Felipe, do pastor Javan, do Zeca, tal, para viver a sua fé, porque a fé é primeiro uma vivência individual, porque o Espírito Santo habita em você. Então não pegue carona na fé de ninguém, exerça a sua fé. Faz isso. O próprio Jesus, ele deixa muito claro isso. Só que isso faz mal para os clérigos que querem deter o poder da fé, da oração, da interpretação dos sonhos. Porque o propósito, usando as figuras do dia a dia, porque o sonhador tem que entender o sonho, ou se o sonhador não entender o sonho, ele vai contar para alguém que vai interpretar o sonho, como foi o caso do faraó, né? Já não entendeu? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Era um sonho profético, que não era um sonho de faraó. Era um sonho de Deus, que faraó fez Deus sonhar, porque já era plano de Deus usar José, e o Egito seria uma terra aprazível a Deus para fazer a semente de Abraão prosperar e crescer durante anos e anos, a ponto de assustar os egípcios, porque se esse povo se revoltar, consome a gente. E não tem oportunidade de Deus, Moisés, tirar. Então, Deus já sabia disso, é só lembrar a consequência, né? José vai, depois da prisão, é lembrado lá, e vai interpretar o sonho, interpreta o sonho, as vacas da fartura, as vacas da escassez. É necessário um planejamento de administrar isso, para o Egito até crescer em função disso. E também quem vir, Jacó e os filhos, e ter terra e prosperidade, e ali cresceram, e é esse povo que mais tarde a gente vai conhecer, grande em quantidade, embora envolvido pela idolatria egípcia, né? Para esse povo ser conduzido rumo à terra prometida e se caracterizar como nação, depois receber a lei, para ter como viver, né? Socialmente, com regras, e depois ter um território, porque a língua ele já tinha. Tudo isso, Deus usou o sonho,
avisando quem seria José sobre os seus irmãos, usando o dia a dia, como o pastor bem colocou, mas havia um propósito maior do que José. José não era o importante. Deus era importante. Jacó não era importante, Deus era importante. Então, dentro da sua colocação, que é bem interessante, hoje, muitos usam sonhos, ou não só sonhos, né? Todos os mecanismos religiosos para a autorrecriação, para a sua satisfação, esquecendo, porque todo o agir de Deus, você pega os milagres, né, pastor? Tanto do Antigo Testamento quanto do Velho Testamento, mesmo os milagres podem parecer bobos, né? O machado, que proposta tem tal, tudo. Vai lá e se lava no rio, não podia fazer diferente, né? Faz um barrinho lá, esfrega no olho. Há todo um repertório de ensino ali. Mas o propósito é maior do que o milagre. O conteúdo do sonho tem que ser mais importante do que o sonho. Senão eu vou sonhar, eu vou fazer com o Pedro. Senhor, na transfiguração, tá legal aqui, vamos armar a barraca. Sim, ficar porque aqui. O ser humano é desse tipo. Então a gente tem que se valer, e nisso eu corroboro o pensamento do pastor Felipe. Vai na palavra, confia na palavra, a tem como suficiente. E cá para nós, Deus lhe deu inteligência, e com a inteligência o discernimento, as experiências que não devem se tornar doutrina, mas você vai ter condições de tomar suas decisões. Sim. Olha, Deus quer que você case com a pessoa que é dele. Eu não preciso sonhar para isso, tá certo? Deus pode até colocar na minha frente uma pessoa, pode. Deus pode até me fazer sonhar com aquela menina. Não no meu caso, sou casado há 35 anos, a minha morena já está garantida faz tempo, né? Está sonhando tem tempo, né? E um beijo, Edna, para você, tá bom? Então, essa situação, a gente deve ter muito cuidado, né? Mais uma vez eu digo, você não tem que valorizar o meio, mas observar o fim. Deus fala pela palavra e vai usar vários mecanismos e até pessoas para confirmar a vontade de Deus para você, porque eu concordo com a sua palavra. A gente não pode desistir das pessoas, porque Deus não desiste. Só que a gente não pode querer, né, colocar Deus num formato de que Deus vai agir assim, e todo sonho que eu tiver, porque eu quero que seja assim, é Deus. Porque é o que Zeca falou. Eu tenho um repertório meu próprio, né, um repertório particular, que eu vou querer enquadrar tudo dentro desse repertório, inclusive o próprio Deus. Verdade, Deus não é refém disso. Nós vamos encerrar o bloco, mas ainda vai ter tempo, pastor Felipe, porque passou desapercebido aqui um comentário do Javan, e eu acho que vai emendar aqui na minha pergunta, porque todos os critérios que o irmão apontou, na minha visão aqui, ficou evidente que são questões que elas já estão ali palpáveis. Por exemplo, não vai ser contra a Bíblia. Você já tem ali a revelação. Então, você não precisa necessariamente sonhar para saber quem é ou quem não é, se o emprego é bom ou se não é bom. Você já tem ali o parâmetro. Não fica essa busca pelos sonhos, aquela corrida pela adivinhação. Foi uma provocação que o Javan soltou aí, eu só estou resgatando só, tá, pastor? Sim. Ele que soltou, você viu, sim, né? Vi. Então tá bom. Não vai. Baixou o espírito do Heber, né? Tem que dar confusão. Tá tão em paz, né? Tá tão tranquilo. Vamos lá. 4 minutinhos, tá, pastor? 4 minutos. Só por causa do tempo pra gente chamar o intervalo, por favor. O pastor Javan, eu louvo a Deus pela vida dele, porque não está parecendo um debate. A gente está numa comunhão tão grande que está falando as mesmas coisas, porque eu admiro a área e precisa ter a área dele, e elencando com a área que eu estou trazendo também, eu creio que está edificando muito quem está assistindo, né? E eu coloquei até aqui algumas curiosidades nessa pergunta, que eu já imaginava que ia ter essa pergunta, sobre o ocultismo, né? A pessoa sonha com cobra, escorpião, piolho. Olha, sonhou com cobra, alguém vai te trair. Mas por que sonhou com cobra, alguém vai trair? Por causa da origem da serpente? Isso aí vira um ocultismo, né? Por isso que eu estou dizendo. Por isso tem que ter um padrão. Não é porque já tem na Bíblia que Deus não vai falar. Por exemplo, você está em dúvida, como você estava dizendo aí, de 2 lugares para você ir trabalhar, vocês usarem aí emprego. A gente sabe que o lugar tem que glorificar a Deus, já tem o padrão bíblico. Mas eu creio num Deus que direciona todos os caminhos, certo? E se ela está recorrendo ao Senhor, Deus vai direcionar ela.
certo? Tudo é espaço. E eu quero deixar até uma dica para um próximo debate, já me convidando para o próximo, sobre o pensamento, né? O diabo conhece o nosso pensamento? Podia colocar um tema desse aí. Sim, sim. Mateus 16, 23, Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro tinha acabado de ter uma revelação. Que mente é essa? Que acabou de ser revelada e agora está sendo usada pelo adversário. Que mente é essa? Né? Então, nós vemos, um assunto que pode tratar depois, mas nós vemos a fragilidade da mente humana. A mente é um campo de batalha. Sim. Né? Então, se a gente não tiver direcionado, mesmo que tenha a palavra de Deus, mas se a gente não tiver direcionado com a palavra e com todos esses elementos, isso que eu estou querendo dizer, a gente não forma aí um bloqueio, né, para aqueles famosos dardos inflamados de Satanás. Sim. Em Efésios 6, lá do capacete, né? Aí Efésios 6, 13, 16, né, fala que nós devemos ter o escudo, o escudo da fé. O que é a fé? Crer no que eu não estou vendo. Crer no que eu não estou vendo. E somente quando eu creio naquilo que eu não estou vendo, o dardo não entra. Ou seja, então se eu creio na palavra e creio nesses elementos que Deus monta para blindar a minha mente, para blindar o meu pensamento, blindar as minhas intenções, esses dardos, eles não entram. Inclusive, o pessoal da Assembleia gosta bastante do Hernandes. O Hernandes que fala essa questão da mente, né? Sim. Onde as batalhas são vencidas ou perdidas. A mente como um campo de batalha, né? Aí é um assunto muito bom para o próximo debate. Sem dúvida. Pode chamar. E o exemplo de Pedro é maravilhoso nesse caso. É um texto emblemático, né? Onde Pedro E só um detalhe também, né? Perdão. Que a gente falou de um Deus que insiste. A gente vê a diferença de Mateus 4 para Mateus 16. Em Mateus 4, o embate é Jesus e Satanás. Jesus contra Satanás, ele fala, vai-te. Para Pedro, ele fala, para trás de mim. Por quê? Porque quando a luta é contra o próprio adversário, ele tem que ir embora. Mas Jesus, como um bom líder, ele está percebendo que é um liderado que está com um problema. Sim. Ele fala, você só não vai ficar na minha frente para me atrapalhar. Continua me seguindo. Uma hora eu dou um jeito em você. Quando ele encontra com o Gadarena, o diabo fala mesmo, o demônio, né, no caso, ele fala a mesma coisa, né? Veio nos incomodar antes da hora. Porque ele já sabe que tem a hora dele, né? Que já está determinada, né? Ele já conhece, né? Quer jogar algum pitaco, mas tem que ser um minutinho só, já vamos. Quer briga. Assim, eu me preocupo muito só com um minutinho só, hein? Eu me preocupo muito com aquele que está lá do outro lado, né? Que às vezes não tem o discernimento, a compreensão e tudo, né? Por exemplo, essa questão de Pedro mesmo, eu tenho plena compreensão ali que Pedro não está possuído pelo demônio. Na verdade, a fala dele corrobora com a vontade de Satanás de impedir Jesus Cristo de ir até a cruz. Né? E não sei o raciocínio do pastor Hernandes, reverendo, que a gente respeita muito. Não. O comentário do Hernandes não é nem em cima do texto. Ele só fala da mente como um campo de batalha. Nisso concordamos. A mente é um campo de batalha, mas não necessariamente do inimigo tomar posse da nossa mente, porque aí é outro universo que a gente vai ter que entrar. Sim. Né? É o próximo debate. Se entendemos que o crente é a habitação do Santo Espírito de Deus, fica difícil, né? O inimigo capturar a nossa mente, mas nós também não podemos deixar de assumir, e no sonho esse conteúdo vem, né? Que a nossa mente, né, a nossa carne é que milita contra o nosso próprio espírito, impedindo a ação do Espírito de Deus, né? Então isso é muito forte. A gente tem que ter essa compreensão para a gente não dar mérito para o inimigo que ele não tem em relação aos filhos de Deus. Verdade. É só para fechar. Uma vez conversando com alguém, Zeca, e a gente estava falando de corpo fechado, né? E um macumbeiro, ele disse que descobriu quando foi fazer uma macumba para uma crente lá na Paraíba, que na verdade, pastor Felipe, quem tem corpo fechado é o crente em Cristo. Porque o Satanás não tem poder nenhum contra o templo do Espírito. Ele tem que pedir licença para o Espírito para poder agir na mente do crente. Então, na verdade, a ferramenta contra o diabo é a própria mente do crente
dizendo quem habita nele e vivendo em função da palavra, e isso é suficiente, não há dardo algum inflamado do inimigo que possa penetrar no crente, porque o Espírito está sobre ele. Então, o Espírito não vai deixar em hipótese alguma, né? A gente daqui para lá é que corrobora com o inimigo e não o inimigo de lá para cá. Ele pode usar pessoas, sem dúvida alguma, né? Mas ele penetrar no nosso sonho, como se nossa mente, ao dormirmos... a Bíblia diz que o Senhor guarda o nosso sono. Né? Então, é impossível o Satanás invadir o sonho de um crente em Jesus Cristo. Então, meu irmão, descansa em Deus e o seu sono está guardado pelo Senhor. Amém, amém. E nem precisaria, né? A nossa maldade já é completa. Suficiente, né? Já é completa. Vou precisar encerrar esse bloco, chamar o nosso intervalo. Mas no próximo bloco, meus convidados ainda vão fazer aqui considerações finais bem rápidas e oferecer para você uma aplicação. E agora? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, sonho, não sonho? É de Deus, não é de Deus? O que isso precisa transformar a sua vida prática? Tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, vou colocar aí para você o telefone da Agrade. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota. Amanhã, horário comercial, você liga ou manda uma mensagem. Esse número é o WhatsApp também, tá bom? E aí você tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar, se enquadrar em algum modelo e formato oferecido pela Grade e vai poder aprofundar o seu conhecimento e, obviamente, se preparar para o trabalho no reino, tá bom? Além disso, vou deixar aí as redes sociais da HIT, o site aqui da emissora também. Gosta da programação, dos programas, dos conteúdos que nós abordamos, das entrevistas. Ó, tem muito material lá para você. Tem foto, tem os vídeos, tem ali a programação, o que os programas estarão falando, né, durante o dia. Vale muito a pena. Chega por lá que eu tenho certeza que tem muito conteúdo para você. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido. Eu espero que você não tenha aproveitado o intervalo para ir sonhar, hein, meu irmão? Ainda tem mais um pouquinho de programa aqui, senão o pessoal já vai dormir, já querendo ter os sonhos de Deus aí. Bom, brincadeiras à parte, essa é a pergunta do Vejam Só de hoje, né? Como saber se um sonho é de Deus ou não? Recebendo aqui no nosso estúdio uma conversa, olha, abençoadora, de muito conhecimento, super agradável, o pastor Felipe Rodrigues e também o pastor Javan Ferreira. Eles deram aí no primeiro bloco as observações, a ideia, né, que eles defendem sobre essa temática, e agora nesse bloco eles vão fazer considerações finais, mas principalmente focar em uma aplicação para você, tá bom? Para você entender isso praticamente, como é que isso tem que transformar a sua vida prática. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, assiste o programa e manda a sua foto participando. Todo mundo que mandar a foto, aparecer aqui no Vejam Só, vai concorrer a um presente, um mimo, um agrado do programa para você que nos acompanha. Você pode mandar a sua foto pelas nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram. É só você procurar lá por Programa Vejam Só. Você vai nos localizar. Se você não curte lá nossa página no Facebook, curta, né? Faça parte daquela comunidade. A mesma coisa lá no Instagram, começa a seguir a gente por lá também. Aí você vai direto nas mensagens e lá nas mensagens você encaminha a sua foto. Aproveita que está assistindo agora o programa, faz uma selfie bem simples, assim, é bem rapidinho. Pode pôr o celular na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil, faz a foto e encaminha. Junto com a foto, nome, cidade e estado. Aí a produção vai separar, nós vamos mostrar aqui no programa e você vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Tô esperando a sua foto, hein? Tô esperando a sua foto. O pessoal lá da Paraíba tem que mandar mais foto aqui. O pessoal que nos assiste lá. Aí, galera de Campina Grande, manda a foto aqui para participar, hein? Vou começar a contar a partir do programa de hoje para ver se o pessoal está assistindo mesmo. Vamos lá começar então com as nossas fotos. A primeira vem aqui de São Paulo, da cidade de Mauá, e quem vai aparecer aí para você, ó, é a Isabel Cristina e o sobrinho dela, ó, o Davi Enzo,
ambos acompanhando aí o Vejam Só. Muito obrigado, Isabel, pelo carinho. Davi, meu irmãozinho, obrigado também, viu? Super bacana lá. Fizeram o jeito que eu falei, ó, selfie e mandaram. Obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês, que o Vejam Só continue sendo bênção, tá bom? Essa é a nossa oração. A próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul, mas não tem a cidade, mas quem aparece aí, ó, é o Everton Pereira. Ô Everton, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá acompanhando ali no computador, né? Rapaz, eu ainda acho que ele tá até na nossa página lá no Instagram, acompanhando alguma postagem lá do Instagram. Mas mandou muito bem. Boa, Everton, é isso mesmo. Mais uma foto aí com o Vejam Só de fundo e manda pra gente. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Aliás, a galera da região sul participando bastante do Vejam Só esse ano, hein? Bastante. Muito obrigado. E pra encerrar, nós vamos aqui no litoral de São Paulo, na belíssima cidade de Peruíbe, litoral sul, né, aqui de São Paulo. E quem aparece aí pra você é o Carlos Perazzoli. Carlos, meu irmão, obrigado. Já dá até pra ver que ele tá na cidade litorânea, tá ali de regata, né? Tá fazendo um calor. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, obrigado pela audiência. Um grande abraço aí, toda a galera que nos acompanha na cidade de Peruíbe e todo o litoral paulista aqui também. Cidade maravilhosa. Um grande abraço aí pra todo mundo aí de Peruíbe. Quem mandar a foto e aparecer aqui no programa vai concorrer a este presentaço aí, ó. Uma caneca do Vejam Só, ficou belíssima essa caneca. E nós vamos mandar aí na sua casa como uma forma de agradecimento pela sua audiência e pela sua companhia, tá bom? Você vai poder tomar o seu café, seu chá, seu suco, essa caneca aí belíssima, tá bom? Então manda a sua foto e nós vamos sortear, escolher um e mandar a caneca. O sorteio vai ser agora no final do mês de março, então ainda dá tempo de você participar. Tem uns 10 dias ainda para você correr e mandar a sua foto, tá bom? Aí em abril a gente providencia um outro presente para você, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, tá bom? Para considerações finais e uma aplicação. Como no primeiro bloco eu comecei com o pastor Felipe, nesse eu vou começar contigo, Javan. Tá bom? Vai ter as honras de iniciar o bloco. Ter as honras? 3 minutos. Isso é bom porque eu posso avançar no tempo dele, né? Não, nem brinca. Considerações finais e uma aplicação. Vamos lá. Ok. Queridos, que bom você ter ficado até aqui. Espero ter sido acrescentado, enriquecido pela palavra de Deus, por conhecimento. E o conhecimento só é válido quando ele serve para orientar a nossa vida. A palavra diz que os nossos pensamentos, né, não são os pensamentos de Deus, porque o nosso pensar é humano, por isso a gente tem que se curvar, se render. A palavra que revela a vontade de Deus, tem as promessas, vivemos num contexto de aliança com Deus, e Deus vai falar de maneira a nos orientar no cumprimento dessa aliança, nos dando várias condições, usando sonhos, usando outros métodos, usando pessoas para nos aconselhar. Mas lembra-se, vou parafrasear aqui, Zeca, as palavras de Jesus, quando ele exortava, advertia, pegando pesado com os fariseus, né, dizendo que eles, entre as coisas, eram sepulcro caiado, etc., mas ele dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Então, parafraseando, Jesus poderia dizer, olha, a tua mente vai sonhar daquilo que ela está cheia. Então, se você ficar vendo vídeo pornográfico, ouvindo besteira, ouvindo conversa ruim durante o dia inteiro, você vai sonhar com coisa ruim. Agora, se você se dedica, né, a ler a palavra, a ouvir coisas boas, né, louvores, né, com palavra que abençoa, enfim, você vai enriquecer sua mente, e aqueles sonhos que não têm a ver com a revelação direta de Deus, você vai sonhar sem peso, você não vai ter pesadelo. Mas se você tiver dúvida com algum sonho atrelado à vida espiritual, né, conversa com seu pastor. Conversa com alguém de Deus que vai te orientar de maneira como o pastor Felipe bem colocou, né, que tudo vai se alinhar com a vontade que Deus tem para a sua vida, que não vai ser diferente do plano maior dele, de salvação da humanidade, da edificação da igreja, porque tudo que acontecer na sua vida tem, na verdade, um propósito maior do que você mesmo. E você deve se sentir honrado por isso e fazer parte do grande projeto de Deus, e que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus. E sendo assim, você pode dormir em paz. Mas eu não posso deixar de falar que descansa, dorme em paz. É Deus quem guarda os teus sonhos. Amém, que bênção. Obrigado, pastor Javan, pelo carinho, pela consideração com o Vejam Só. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Leve nosso abraço a toda a comunidade lá, Batista também, Bela Vista. Tá bom? Os contatos do pastor Javan à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Pastor Felipe,
Ele não invadiu o seu tempo, tá bom? 3 minutos certinho, tá bom? Ele foi obediente, tá? Vamos lá, 3 minutinhos, pastor, por favor. Só gratidão, né? Por estar aqui, toda a produção aí, pastor Zeca, pastor Javan, né? Deus abençoe. E falar para os telespectadores dos critérios, né? Novamente. Procure se envolver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta. Você fazer aquele famigerado dízimo do dia. Você tem 24 horas no dia. Tente separar pelo menos 2 horas e 40 para um devocional. A gente pensa que dízimo é só dinheiro, mas você pode entregar o seu tempo também, né? A gente já anda em espírito, mas tirar um tempo. Hoje em dia a gente está envolvido com muita rede social, muita entretenimento na televisão e, como o pastor Javan falou, isso fica tudo aqui e depois você acha que foi um sonho. Sonhei com a fazenda, sonhei... Não pode, né? Mas se porventura acontecer, tiver uma interferência, você está com a sua vida ali normal e tem uma interferência no sonho, veja os critérios. Tem um critério bíblico? Vou dar uma atenção. Tem a ver com alguma coisa do meu dia a dia? Vou dar uma atenção. Tem Deus como soberano, Ele vitorioso, Ele em cima, Ele no topo. Vou dar uma atenção. E, em último lugar, sempre uma saída. Você tem uma saída, tem algo de Deus ali. Agora, aquela coisa confusa, embaraçada, que você não consegue entender nada, não creia nisso. Também esse negócio de piolho, de praga, sonhei com rato, sonhei com não sei o quê. Procura evitar essa crendice, porque você vai fazer uma doutrina com uma coisa que te ensinaram, né? Fazer uma teologia popular. Você vai repassar o que você ouviu, mas não uma teologia acadêmica. Então, a minha aplicação para você é tomar cuidado com os critérios quando você tiver o sonho, mas colocar a palavra de Deus como primazia. Pode deixar um abraço? Por favor, vamos lá. Deixar um abraço especial aí para minha esposa, Jaqueline Rodrigues, professora também, professora de grego bíblico. Eu estou tentando ensinar agora o hebraico para ela, mas ela já é professora de grego bíblico. Não pôde estar comigo hoje, mas deixar meu abraço para ela, minha esposa, e mais uma vez a igreja, lá, na onde a gente pastoreia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, muito bacana receber, leve o nosso abraço aí, todos os irmãos lá do Ministério Belém, que é um parceiro aqui do Vejam Só. A gente admira demais e a contribuição deles, sem dúvida, é maravilhosa. Quase que eu ia fazer um merchan aqui. Os professores passam por aqui, já passaram por aqui, com certeza você já acompanhou. A Faculdade Teológica de São Paulo também é um excelente. Também e é outra que vira e mexe também é muito bem representada aqui no programa também com os professores. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Os contatos do pastor Felipe também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Tá bom? Vamos colocar aí na tela, por favor, o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos lá para você no nosso Instagram o seguinte: você acredita que Deus usa ações para revelar doutrinas para a igreja? 29% responderam que sim. 71% responderam que não. Eu confesso que tinha um número até expressivo daqueles que acreditam que Deus ainda revela doutrinas através de sonhos. Bom, espero que o programa aqui de alguma forma contribua, né? Melhor dizendo, para essa formação aí do seu pensamento também, e que, se você se interessa por essa temática, que você pesquise, que você se aprofunde, que você busque realmente conhecimento, pautado sempre e, obviamente, nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Forte abraço, nós vamos encerrar a edição de hoje, mas a nossa oração e pedido é que, se essa for a vontade de Deus, que amanhã o Vejam Só esteja de volta com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você. Forte abraço e até lá!